Abra sua Bíblia no Evangelho de João, igreja. Evangelho de João, no capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 19. Louvado seja Deus. Evangelho de João, capítulo 19. Nós acreditamos que o Jesus ressurreto está aqui no nosso meio. O nosso Jesus que até morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Evangelho de João, capítulo 19. Esperar você abrir, vamos ler todos juntos. Louvado seja Deus. Quantos já encontraram da glória a Deus? Então vamos inclinar nossa cabeça. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Senhor, Pai querido e Pai amado, mais uma vez, Senhor, eu te apresento a tua igreja. Que todo mal me desapareça, Senhor, do nosso meio, na autoridade do nome de Jesus, Senhor. Eu creio que nós não vamos sair daqui da mesma maneira que chegamos neste lugar. Nós acreditamos que é onde o Senhor está, a cura, a libertação, a renovação, a restauração, a transformação de vida, Senhor. Na autoridade do nome de Jesus, eu creio que há um anjo com as espadas e banhado de fogo na mão naquela recepção para repreender todo o mal, toda a seta endereçada contra a tua igreja. Na autoridade do nome de Jesus, abre a mente, o coração e o entendimento de cada um dos teus servos. Eu creio, Senhor, que essa palavra que será lançada pelo teu Espírito não voltará vazia, Senhor, porque nós acreditamos que o Senhor tem um propósito para todas as coisas. Abençoa o teu povo, nos cobre com o teu sangue, com a tua graça, na autoridade do nome de Jesus. Me usa conforme a tua vontade, Senhor. Eu não sou nem digna de estar na tua presença, eu não sou nem digna de subir neste altar, Senhor, mas a tua misericórdia permitiu. Abençoe as nossas vidas na autoridade do nome de Jesus. A igreja que crê, diga assim seja. Amém. Acompanhe na sua Bíblia, vamos ler aqui Evangelho de João, capítulo 19. Vamos ler a partir do versículo 1, que diz o seguinte: Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-la na cabeça, vestiram-no com um manto de púrpura. Chegava-se a ele e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhes bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: Eis que eu vos apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: Temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque assim mesmo se fez filho de Deus. Pilatos ouviu tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. E, tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu-lhe Jesus: Nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso quem me entregou a ti maior pecado tem. A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: Se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá, e era aparecer Pascal.
cerca da hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei, senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Amém? É bastante conhecido por todos nós. Aqui vai falar sobre o julgamento do Senhor Jesus. Como foi lido, né? Colocaram coroa de espinhos, colocaram um manto, não é, sobre o Senhor Jesus e condenaram Jesus à crucificação. No Antigo Testamento, a Bíblia vai dizer que todo aquele que fosse pendurado no madeiro era considerado maldito. Jesus se fez maldição por cada um de nós. Por que ele se fez maldição? Para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Para que hoje a morte não pudesse ter poder sobre as nossas vidas. Saiba que a morte não tem poder sobre a sua vida, porque pela fé em o nome de Jesus, você já venceu a morte como Jesus venceu. E por várias vezes a Bíblia vai dizer que Pilatos tentou, não é? Defender Jesus, mas os judeus disseram: não, nós não temos nenhum rei senão César, porque César era o rei daquela época. Mas a Bíblia vai dizer que quando Pilatos estava ali dialogando com Jesus, Jesus não lhe deu nenhuma palavra. A Bíblia vai dizer em Isaías capítulo 53 que ele foi como uma ovelha muda para o matadouro. Amém? Por isso que Jesus não disse nenhuma palavra, a não ser na hora em que Pilatos começou a dizer: quem és tu? Não é? Qual é o teu propósito? Né? Por que tu estás aqui sendo condenado pelos judeus? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar ou para te condenar? Mas Jesus vai dizer: nenhuma autoridade tu terias se o meu Pai não tivesse te dado. Mas vamos continuar lendo aqui no versículo 17, que diz o seguinte: tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus foi crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele diz: sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, eu escrevi. Amém? Essa foi a ordem de Pilatos. Porque quando o homem ele era crucificado, acima da cruz havia uma placa com o crime que aquela pessoa tinha cometido. Vamos imaginar que no lugar de Jesus fosse Barrabás, na placazinha estaria escrito: ele é um salteador, este homem é um ladrão, este homem é um assassino. Esses seriam os crimes de Barrabás. Ele era salteador, ele era ladrão e ele era assassino. Mas na placa onde estava a cruz de Jesus estava escrito: Jesus, o Nazareno, o Rei dos Judeus. O único rei que permanece até hoje é Jesus Cristo. Amém? Como foi dito pelo irmão Mateus na terça-feira, quando houve a proclamação da República, onde estava ali dominando naquele tempo Dom Pedro II, não é? Mas só que Dom Pedro ele está sepultado, mas Jesus ele não está mais sepultado.
Jesus está à direita de Deus e advoga por cada um de nós, amém? Ele está vivo. Você pode declarar assim, diga assim bem forte: o meu Jesus está vivo. Ele está vivo. Jesus está bem pertinho de você nesse momento, amém? É o homem de branco. Mas a gente tinha que ler mais uma vez como foi todo o processo até Jesus ser crucificado. Ali era o Jesus homem, o Jesus carne, o Jesus que se fez maldição por mim e por você. Tanto que no Antigo Testamento o homem era crucificado, ele era considerado maldito e ele não poderia, o corpo não poderia anoitecer, não poderia passar para o outro dia. Tinha que ser tirado no mesmo dia, o corpo não poderia ficar para o outro dia. Vamos continuar lendo. Vamos ler aqui do versículo 28. João 19, 28. Nós vamos já entender, né, o que significa aqueles papeizinhos ali. Vamos ler aqui no 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, Jesus que já tinha sido crucificado, já tinha falado com Maria, não é, ali na cruz, já tinha falado com João, e agora estava para se cumprir, como ele diz. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir, a Escritura disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre em uma esponja, fixando no caniço de sopro. Lá chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Oh, aleluia! Rendeu o Espírito. Tudo está consumado, disse Jesus. Quem deveria sofrer essa sentença de morte seria cada um de nós. Mas Jesus, ele pensou em cada um de nós antes que nós viéssemos a existir. Jesus, ele se doou por cada um de nós. Jesus, ele decidiu. Jesus, ele resolveu se fazer carne, habitar no meio dos homens, para nos salvar, para nos dar vida, para nos dar uma nova esperança. Amém? Eu ainda não entendi, irmão, o que você quis dizer, né? Vamos já entender. Vamos ler aqui no versículo, vamos lá então. Jesus morre, seu corpo é tirado da cruz, ele é sepultado, mas vamos ler aqui no versículo, no capítulo 20. Vamos lá. Capítulo 20, diz o seguinte: no primeiro dia da semana, Maria Madalena esteve com os outros discípulos a quem Jesus amava. Olha aqui para mim, você é um discípulo do Senhor, você é a igreja amada do Senhor. Assim como Jesus amava, não é? Os discípulos, ele te ama incondicionalmente. Vamos lá, diz o seguinte, no versículo 2: e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Simão Pedro seguiu, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também um outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Você crê no Senhor Jesus, a glória a Deus. E creu, né? Pedro e João correram ao sepulcro, mas João correu mais depressa do que Pedro. Mas quando João chegou no túmulo, ele não entrou. E quando Pedro chegou, ele entrou, né? Tinha que ser Pedro, né? Pedro tinha que estar ali também naquele acontecimento, na ressurreição
o Senhor Jesus. E quando João viu que estava apenas os lençóis, ele creu. Se você crê nas promessas do Senhor, elas irão se cumprir na sua vida. Apenas creia. Creia na palavra de Deus, irmãos. Vamos continuar lendo o que diz no 9. Pois ainda não tinha compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Vamos ver o 19. 20 e 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Jesus está dizendo para mim e para você: paz seja contigo, seja convosco, amém. Não te preocupas, Jesus está no controle de todas as coisas. Ele cuida da tua vida, da tua casa, da tua família, amém. Você tem que sair daqui preocupado, você tem que sair daqui sem gaguejar, como a irmã está gaguejando, né? Você tem que sair daqui normal, né? Você tem que sair daqui com o coração cheio de fé, de esperança, uma esperança de dias melhores, amém? É profetizando sobre a sua vida, e dizer: Senhor, a situação está assim, a situação ainda não está do jeito que eu quero, mas pela fé vai acontecer, as tuas promessas vão cumprir sobre a minha vida. É sair daqui crendo na palavra de Deus, tomando posse, não é? Acreditando, dizendo: Senhor, se o Senhor falou, o Senhor vai cumprir. Eu vou permanecer aqui na fé, vou perseverar, vou buscar-te e creio que o Senhor entrará com providência na minha vida. Jesus disse: paz seja convosco. No 20 diz: e dizendo-lhe, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Olha o que foi que Jesus disse: paz seja convosco. Porque só a paz de Cristo realmente para nos tranquilizar nesses dias maus, nesses dias perversos, nesses dias ruins, nesses dias sem esperança. Mas pode estar dando tudo errado ao seu redor. Jesus está contigo, a paz de Cristo está dentro do teu coração e dentro da tua vida, da tua alma, do teu espírito, amém? Pode estar dando tudo errado, mas a paz de Cristo está sobre a sua vida. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como dá o mundo a dar. Não é a paz verdadeira, a paz de Cristo. Não te preocupes. Está preocupado com o quê? Tu estás preocupado com o teu dia de amanhã. O dia de amanhã não te pertence, amém? Vive um dia de cada um dia de cada dia, de cada vez, né? Eu ia dizer viva um dia de cada vida, mas não ia dar certo não, né? Viva um dia de cada vez. Jesus está no controle, amém? Você crê assim? Dá glória a Deus. Amém. Agora nós temos que frisar o seguinte: a Bíblia vai dizer que Jesus, o próprio Cristo, o próprio Jesus, Ele mesmo tomando a sua cruz, seguiu em direção ao Calvário, morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, assim como Jesus caminhou, assim como Jesus agiu, assim como Jesus prosseguiu, nós também temos que seguir o exemplo de Jesus. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Olha só o que foi que Jesus falou, não é? Jesus, ele vai falar para os seus discípulos e até hoje fala com cada um de nós. Mateus capítulo 16. Vamos ler aqui a partir do versículo 24. Mateus 16, 24.
o nosso Mestre, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor Jesus, levou a sua própria cruz. E nós também temos que levar a nossa. Você já abriu da glória a Deus? Vamos ler, diz o seguinte: então disse Jesus a seus discípulos, quem é discípulo do Senhor da glória a Deus? Se alguém quer vir após mim, 16, 24, perdão, que eu fui apressada, né? 16, 24 diz o seguinte: então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a vida por minha causa, achará. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que há alguns atos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém. Jesus está voltando para te buscar. Amém. Você já preparou as suas malas da glória a Deus? Glória a Deus. Temos que estar com as nossas malas preparadas, né? A qualquer momento Jesus voltar, a gente tem que estar, né? O que são as malas, irmã? Permanecer firme na presença do Senhor, buscar o Senhor em tempo e fora de tempo, ler a palavra de Deus, não é? Com certeza nós temos que trabalhar, conviver com as pessoas, você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que buscar o melhor dessa terra, mas sem se esquecer que a nossa pátria não é terrena, ela é celestial, amém? Então a cada dia prepara aí as suas malas, sua bagagem, né? Vê se não está faltando nada dentro da sua mala, dentro da sua bagagem, porque em breve Jesus voltará para te buscar. Olha o que Jesus disse aqui, só no finalzinho do 28. Vamos ler o 28. Em verdade vos digo que alguns atos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém. Você vai ser arrebatado com Jesus, arrebatada com Jesus. Mas nós temos que pegar a nossa cruz e seguir a Jesus. Amém. Abra sua Bíblia. Vamos voltar lá para João. Evangelho de João, capítulo 6. Grandes são as promessas do Senhor para você aqui nesse reino terreno e principalmente no reino celestial. Quando nós estivermos lá na glória, nós não vamos estar lá só, ai, glória a Jesus, Jesus preparou uma mansão celestial para mim, olha que lindo, olha que praça linda, olha que ruas lindas, não é só isso não. Tem promessa de Deus para a sua vida no reino celestial também, amém? Nós vamos já descobrir. Não, vamos ler mais uma vez, não é? Que eu acredito que todos nós já lemos, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 40. Essa palavra é para você, se você quiser receber da glória a Deus, diga aleluia, adore o nome do Senhor, só o Senhor é Deus. João 6, 40, vamos ler o seguinte. Evangelho de João, é isso, versículo 6. Não é o 40, vamos ler a partir do versículo 38. Não, vamos ler a partir do versículo 37. Tem alguém pensando aí, não é? Para aí no 37, uma questão, a irmã vai querer ler o capítulo todinho. Vamos ler no 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou
que nenhum eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que viu o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. É para você essa palavra. Jesus disse que de modo algum ele iria lançar fora aquele que viesse até ele. Amém? Muitos irão dormir, não é, em Cristo Jesus, mas aquele grande dia eles ressuscitarão, e os que estiverem vivos terão um corpo transformado. Amém? Eu não sei qual vai ser o tempo em que eu vou estar, não é? Eu não sei se eu vou estar num tempo em que eu vou dormir em Cristo Jesus, ou se eu estarei no tempo em que eu vou ser transformado, não é? Arrebatado com o Senhor nos ares. Mas, sendo o tempo A ou o tempo B, Jesus guardará a tua alma até aquele último dia. Amém? Mesmo dormindo em Cristo, mesmo sendo arrebatado, Jesus estará contigo. É lindo que Jesus diz. Quem recebe da glória a Deus, Jesus vai dizer: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias. Jesus, ele contempla a tua vida, ele contempla as tuas lágrimas, as tuas preocupações, as tuas tristezas, ele contempla. Mas ele vai transformar todo esse choro em alegria, amém? Ele vai tirar toda a preocupação do teu coração, ele vai te dar um alívio que só ele pode dar, amém? Esse é Jesus. Então nós entendemos que Jesus padeceu e ressuscitou ao terceiro dia. Nós entendemos que nós temos que levar a nossa cruz até aquele grande dia em que Jesus irá buscar a sua igreja. Agora nós vamos entender o que é que vai acontecer quando nós estivermos na Nova Jerusalém. Amém? A Bíblia vai dizer ao vencedor. Diga assim: eu sou vencedor. Diga bem forte: eu sou vencedor. Você vai vencer, amém? Já vencemos, estamos vencendo. Nós estamos vencendo aqui nessa terra, nesse mundo terreno. Nós estamos vencendo a cada dia, batalhando, lutando. Jesus conosco, sendo sempre à nossa frente e nos guiando. Mas ao vencedor, aquele que vencer, aquele que suportar até o final, aquele que permanecer firme até Jesus voltar, aquele que não desanimar, irão receber grandes bênçãos celestiais para você. Amém? Aqui nós temos, representando, nós temos aqui 7 promessas do Senhor, não é? Que foi revelada às 7 igrejas da Ásia, não é? As 7 igrejas do Apocalipse. Jesus falou ao anjo da igreja em Éfeso, em Esmina, em Pérgamo, em Tiatira, em Filadélfia, em Laodiceia. Mas ele fala para cada um de nós. Se você crer, você vai receber. Amém? Então vamos lá, vou pedir ajuda o anjo da igreja. Vamos receber. Então é o anjo da igreja louvando a Jesus com a salva de palmas. Amém? Mas calma que não está ainda não. Vamos lá. Vamos para a igreja. Vamos por ordem, não é? Não precisa abrir a sua Bíblia não, tá, igreja? Só escute. A cada papel que for sendo aberto, você vai dizer: eu recebo, é para mim. Eu contemplo, eu tomo posse, amém? Da sua maneira, do seu jeito. Vamos lá. A igreja em Éfeso. Vamos lá, pode abrir. É para você essa promessa. Ao vencedor. Não, é só tirar assim, ó. É mais rápido, né? Se você recebe da glória a Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você está ouvindo o Espírito Santo de Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, diga: eu já venci. Dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que encontra no paraíso de Deus. Amém. Você vai se alimentar
alimentar da árvore da vida, irmãos, quando estiver na Nova Jerusalém. Mas não se esqueça de carregar a sua cruz. Não se esqueça de permanecer firme na presença do Senhor. Você tem que se imaginar lá com Jesus. Apocalipse 2, versículo 7. Você vai se alimentar da árvore da vida. Amém. Ah, irmã, essa promessa só para mim não, é para todos. Todos quantos receberam Jesus. Mas todos quantos receberem Deus e poder se tornarem filho de Deus. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. E você vai se alimentar da árvore da vida com o Senhor Jesus. Amém. Você crê sim? Vamos abrir o próximo. A igreja. Agora é a igreja em Esmina, irmão. Permaneça firme na presença do Senhor, mesmo chorando, mesmo sofrendo, mesmo com luta, não é mesmo? Passando por qualquer situação, permaneça firme. Você já se imaginou lá na Nova Jerusalém, com os santos, conhecendo Moisés, Elias, Samuel, Davi, irmãos? Abraão, Isaac e Jacó. É lindo. Agora diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça. Diga: eu estou ouvindo. Estou ouvindo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Por que a Bíblia vai dizer da segunda morte? Porque há a morte do corpo e depois há a morte do corpo, da alma e do espírito. Serão lançados, não é? Um lago de fogo e enxofre, todos aqueles que não seguiram ao Senhor Jesus e que também não escreveram seu nome no livro da vida. Mas você não irá passar pela segunda morte. Você vai estar com Jesus na Nova Jerusalém. Apocalipse 2:11, não é? De modo nenhum sofrerá a segunda morte. Você não vai sofrer. Vamos ler. O próximo diz o seguinte: mas tudo tem um preço a pagar. A irmã está mais perdida do que segue um tiroteio, né? Mas vai dar certo aqui. Em nome de Jesus. Misericórdia. A igreja ao vivo é assim mesmo, a gente já sabe, né? Pérgamo. Eu vou ficar aqui, que é melhor, né? Fica mais fácil. A igreja em Pérgamo, vamos ver o que diz na igreja em Pérgamo? É para você essas promessas. Isso daqui vai acontecer quando nós estivermos na Nova Jerusalém, irmãos. Você vai se alimentar da árvore da vida. Você não vai passar pela segunda morte. Olha como a promessa é grande, né? Quase que não cabe na folha, olha aí. Mas é verdade, vamos lá. Diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém. Você vai receber essa pedrinha branca, e nessa pedra vai estar escrito o seu novo nome. Amém. Aquele que está escrito lá no livro da vida, você irá receber. Vou repetir: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei. Para aqueles que estavam preocupados se não ia haver, né, comida, né, alimento, não se preocupe não, que vai ter, viu? Irmã Regiane vai ter lá, né, vai ter comida, não é? Em abundância. Jesus, ele vai preparar um grande banquete, não é, para cada um de nós. Diz o seguinte, pastor. Eu não me atrevi a dizer, né? Mas ele se atreve a dizer. Vamos lá. Quem tem ouvido os outros que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. Diga: eu recebo, a igreja. Bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém. O diabo jamais vai te enganar. Amém. Porque quando Jesus voltar, você vai ouvir Jesus chamar pelo teu novo nome. Amém. Ninguém vai te enganar, igreja. Ninguém. A
Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, não é? Quando Jesus falou às igrejas em Apocalipse, havia sempre uma advertência, não é? Na igreja de Éfeso diz o seguinte: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, volta à prática das primeiras obras, porque senão eu virei contra ti, não é? Disse Jesus. Mas se você vencer, você vai se alimentar da árvore da vida, amém? É uma advertência para cada um de nós, mas há uma grande vitória para você, irmãos. A igreja de Tiatira agora, não é? Diz o seguinte, é grande, viu? O versículo é grande. Diz o seguinte: ao vencedor que guardar até o fim, quem vai guardar até o fim da glória de Deus? Vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fosse objeto de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Amém. Jesus vai te dar autoridade sobre as nações, irmãos. Apocalipse 2, do 26 ao 28. Isso daqui é a promessa maior, né? Essa igreja aqui, vamos lá. Vamos para a igreja. A gente leu Tiatira, né? Sardes. A igreja de Sardes. Diz o seguinte: depois, com mais calma, na sua casa, você pode ler, não é? Com mais calma sobre cada igreja. Vamos lá. Apocalipse 3, 5. Ao vencedor será vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Você vai receber uma vestidura branca igual a de Jesus, irmãos. Você vai ver Jesus face a face do jeito que Ele é. Você tem que se imaginar na Nova Jerusalém. Toda vez que você estiver triste, ou desanimado, ou cansado, ou pensando em desistir, lembre-se que grandes são as promessas que Jesus tem para você, não só aqui nessa terra, mas também no reino celestial, amém? Olha que lindo, se imagine, já vestiram com essas vestes brancas, com aquela pedrinha na mão, não é? Você não vai passar pela morte, e você ainda vai se alimentar da árvore da vida, irmãos, aquela árvore que o Senhor criou no jardim do Éden. Diz o seguinte, a igreja de Filadélfia diz o seguinte: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome, amém? E o meu novo nome. Com esse meu novo nome, mano, eu não sei, não é? É um nome em línguas estranhas, né? Porque só quem conhece é os anjos, né? Não sei. Não sei como é o seu nome. Mas você vai ouvir Jesus te chamar pelo teu novo nome, amém? Vai. Apocalipse 3, 12. Vamos para a última igreja agora. De Laodiceia, não é? Carta à igreja. O pastor disse que não queiram ser a igreja de Laodiceia, não é? Queira ser a igreja de Filadélfia. Diz o seguinte: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Você já se imaginou sentado no trono ao lado de Jesus? Igreja, você vai sentar, amém? Dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim também como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte? Esse é o nosso pastor, né? Dona Jesus, com a salva de palmas. É para você. É tão interessante, irmão, que a promessa dela é a melhor, você sabia? Sentar no trono com o Senhor. E ela é a igreja que você não deve se espelhar nela. Ele está falando aqui dos que escaparem ao vencedor dessa igreja. É o prêmio maior, você sabia? Eita, dá vontade de ler tudo de novo, nem cheio desde de manhã. Mas mais interessante, né? Rapaz, é incrível. É o mais lindo, né não? Ao vencedor, dar-lhe-ei
sentar-se comigo no meu trono. Assim também como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Sabe por quê? Porque é difícil as pessoas dessa igreja, lê ela depois em casa, é difícil a salvação aqui. Odisseia. Filadélfia não, é a mais linda. A igreja de Filadélfia é a mais linda, que você deve se espelhar nela. Que é essa aqui. Ao vencedor será vestido de vestiduras brancas. Eita Deus, é muito lindo, né? Perfeito. Vestiduras brancas significa perfeição. Amém. Não se espelhe na de Laodiceia, fica com Filadélfia. Amém. A todas Deus dá um prêmio, sim ou não? Amém. Mas a mais lindo é a da pior igreja, que é a que você vai, que a pessoa vai se esforçar muito para vencer, para poder perseverar mais. Você me entende? Glória a Deus. Você me entende? Glória a Deus. Nós estamos em dias terríveis. Toda vez que termina o nosso vídeo aqui, eles estão excluindo o nosso vídeo. Toda vida eles excluem, porque eles sabem o poder que é a igreja. E o que nós falamos aqui, o vídeo do Mateus, que terminou aqui com 10 minutos, estava excluído. Já começou a perseguição às igrejas. Amém? Por isso esse cuidado aqui, de te relembrar isso aqui, de você ler e meditar nas 7 igrejas do Apocalipse. Eu vou pregar as 7 igrejas do Apocalipse no domingo aqui. Vou pregar só sobre elas. As 7 igrejas. Amém? Amém. Amém ou não? Amém. Hoje eu estava conversando com um cidadão, que eu fui pagar o emplacamento da moto. Aí eu falei para um cidadão aí que vocês vão saber quem é a pessoa. Vão saber quem é, não, de que ideia ele tem. Eu disse, olha aqui, ó. Antigamente eu pagava o emplacamento era 600, 525. Só o seguro era 280, 260. E hoje eu estou pagando 159 e o seguro está zero. Sabe o que ele disse para mim? Não, mas está errado, você tem que pagar o seguro. Tem que voltar a pagar. Eu digo, por que eu tenho que voltar a pagar, cidadão? Ele disse, não, tem que voltar, porque se você atropelar alguém, quem vai pagar a despesa do cara? Eu digo, o irresponsável que atropelou, não eu que não atropelei. Por que é obrigatório? Está lá o meu seguro zero, o seu vai vir zero. Zero, não paga nada. Para onde estava indo? 200 e tantos reais de cada um de nós que tem veículo. E eu vou dizer, não estou apavorando a vocês. É bom que grava bem. Pode excluir essa porra. Terminar, pode excluir. Se preparem, não estou apavorando a vocês. Se preparem, porque os caminhoneiros já começaram a parar. Estão dizendo que é 30 dias. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós não suportamos 15 dias. Eles pararam. A primeira coisa que vai faltar é leite. O estoque de leite, principalmente esse leite em pó, é muito precário, porque ele não tem prazo de grande validade. Então se prepare, ore, busque a Deus. Amém? Amém, amém ou não? Amém. 15 dias falta combustível, irmão. Pode encerrar aqui, ó. Vídeo. Você entende? Amém.